assunto é com Murilo Rocha. Olá, posicionando o microfone ali agora, Murilo Rocha, bom dia. Bom dia, Lucas. Opa, agora sim. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, assunto dessa quarta-feira, mineração. E dessa vez, novamente, né, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Dessa vez a mineradora também na Serra do Curral, mas a mineradora alvo aí das polêmicas já há algum tempo, agora é também a Good City. É impressionante, né, gente? Quanto mais se mexe nessa história de mineração, seja na Serra do Curral, seja em outras regiões, mais irregularidades se encontram e se acumulam. E fica complicada a defesa da mineração, seja da Tamisa, seja dessa Good City, porque é um acúmulo de irregularidades. Nesse caso mais recente dessa mineradora Good City, vejam vocês, ela conseguiu um acordo, um termo aí de ajustamento de conduta do governo do estado com o Ministério Público para poder minerar em maio de 2021. Mas ela já vinha minerando desde 2020 de forma ilegal, de forma irregular. E agora a Prefeitura de Belo Horizonte, porque a mina fica no limite de Belo Horizonte com Sabará, a Prefeitura de Belo Horizonte entrou aí com um documento na Justiça pedindo aí, mostrando essas irregularidades e pedindo aí a paralisação dessas operações lá. Lembrando que a Prefeitura já tinha ido lá fazer uma fiscalização, eles ignoraram o comunicado da Prefeitura, continuaram a minerar, depois voltou lá com a Guarda Municipal para poder fazer uma vistoria no local. Mas o que impressiona são imagens de satélite aí que foram divulgadas de um rombo que em pouco tempo, né, a área que foi devastada em pouco tempo dessa mineração, um intervalo aí de 4 meses, o satélite aí 2020 mostrando esta mineração. Então, por essas e outras que esse processo da Tamisa, há uma série de outras questões que a gente já abordou aqui, mas por essas e outras irregularidades, essa dificuldade de controlar essa atividade, né? É dificuldade porque o setor de fiscalização na área de mineração é muito precário, é pouca gente para muito buraco que se abre para muita atividade minerária no estado de Minas Gerais. Mas por essas e outras irregularidades que todo e qualquer investimento em área de mineração ele levanta suspeita, principalmente depois das tragédias, logicamente, de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. Mas mesmo quando não há tragédias, é impressionante a devastação, o impacto para o meio ambiente e as ilegalidades que as mineradoras cometem. Você vê a mineradora colada aqui em Belo Horizonte, ó, tá no limite aqui, Belo Horizonte, Sabará, estava minerando de forma ilegal, né? Estava extraindo lá, abriu um buraco lá, as imagens satélites são impressionantes, a devastação feita num curto espaço de tempo e parte dessas operações de forma ilegal, de forma irregular. Inclusive virou uma nova briga aí do estado com a Prefeitura de Belo Horizonte, porque a Prefeitura de Belo Horizonte fala que o estado foi inclusive omisso ao permitir aí, ao conceder, ao fazer esse acordo com a mineração, mesmo ela estando operando antes de forma ilegal. Ela não tinha licença, não tinha nada, estava operando lá de forma irregular, né? Ela até tinha algumas liberações, mas não tinha toda a documentação completa, estava operando de forma irregular e depois o estado acabou fazendo um termo ali de ajustamento de conduta e liberando a mineração. Agora a Prefeitura de Belo Horizonte vai à Justiça Federal para pedir que a situação seja revista e talvez até suspensa essa licença aí de mineração nesta área. Segundo a Prefeitura, seria irregular o que está ocorrendo lá. Soma-se a isso as denúncias apresentadas aí de ameaças a moradores também da região do Taquaril, praticadas, a gente ouviu aí nas manchetes, né, alguns moradores falando sobre as ameaças que sofrem aí por seguranças, vigias, por pessoas ligadas à operação dessa mina da Good City. Então é uma situação que não dá mais para continuar. Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, né, todos os órgãos competentes, o Estado está sendo muito omisso nessa questão da mineração aqui em Minas Gerais. Pensa apenas aí nas receitas, mas tem que pensar na questão da preservação do meio ambiente, preservação de vidas. O Estado tem sido extremamente leniente na liberação e na fiscalização da mineração no Estado e não é de agora. Essa situação merece uma atenção muito, muito, muito especial. E é impressionante, só puxar um assunto aqui ligado a esse, não sei se vocês já tiveram aí o prazer de
caminhar ali no Parque Paredão da Serra, já fizeram a caminhada ali, lá Já. do oposto do Parque das Mangabeiras. Quando você entra no parque, assim, tem um espacinho lá, que tem uns brinquedos para criança, algumas coisas para você fazer um alongamento ali, logo em frente a um gramado. E há um painel em minério ali com um trecho de um texto do Carlos Drummond de Andrade. É um texto que ele fala de mineração. E nesse trecho, ele é um texto onde ele fala que ele estava no Rio de Janeiro e não queria mais voltar a Belo Horizonte. Se chama Triste Horizonte, inclusive, esse texto. E ele queixa ali da impossibilidade de acessar a Serra do Curral, que naquela época, né, segundo ele, era vigiada e patrulhada pelos interesses privados, né? Se passaram 30, 40 anos e a realidade é a mesma. Eu diria que não é a mesma, ela é pior, na verdade, porque os buracos e a dificuldade e a privatização da Serra do Curral que o Drummond denunciou lá na década de 70, vocês podem ler nesse trecho aí que está pregado lá, está lá no Parque Paredão, mas também pode procurar na internet, chama Triste Horizonte. Essa realidade que ele denunciou lá em 1970 e poucos, hoje é muito pior, porque a Serra do Curral já foi muito mais devastada. Apesar que essa área lá do Parque do Paredão e do Parque das Mangabeiras eram antigas áreas de mineração. Inclusive, essa placa está lá porque é por causa disso, ele falava dessa mineração nessa região, e depois foram, vamos dizer, reflorestadas, recuperadas, na verdade, e hoje aí servem à população como parques, 2 importantes parques, tanto das Mangabeiras como o Paredão da Serra. Mas vale a pena quem for passear lá, tanto pelo passeio, mas também ler esse trecho lá desse triste horizonte que o Drummond já denunciava há muitos e muitos anos. É isso, Lucas, Luciana. E aproveitar enquanto a gente ainda tem um pouco de Serra do Curral para ver, né? Porque a depender aí da situação que a gente vem observado, né? Nesse assunto de mineração. Exatamente, é voraz, vale a pena. Depois a gente vai postar nas nossas redes sociais, aí não sei se já postamos essas fotos, né? Do estrago feito por essa mineradora aí em um curto tempo. Aí a prefeitura denuncia aí que essa operação teria sido parte dela ilegal, porque foi feita antes da autorização desse acordo feito aí com o governo do estado. É, de fato. São 9h46. Está chegando o Dia Livre de Impostos. Ação criada